Então, vamos começar? Vamos começar? Vamos começar. Agradecendo a todos em ambos os planos da existência que estão aqui conosco nesta noite fraterna no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, a Casa de Deolindo Amorim, junto com Jorge André e outros luminares do movimento espírita que vem mantendo esta obra linda que é o sonho de Deolindo. Hoje, muito especialmente, nossos corações estão muito felizes, porque temos aqui César Reis. César, que bom que você está aqui, querido. Então, nós vamos iniciar com o César, que vai fazer a prece de abertura do nosso encontro aqui fraterno. Vamos lá, César, por favor. Senhor Jesus, como podemos agradecer pela oportunidade de participarmos de uma reunião do Instituto Cultura Espírita do Brasil, revendo nossos queridos companheiros, sobretudo com o nosso querido Teltz, irmão, amigo de tantas encarnações. É uma bênção muito especial podermos estar aqui. E nós pedimos aos mentores, aos benfeitores que iluminam o Instituto e que dão condição de ele trabalhar sempre, que estejam conosco, a fim de que a reunião de hoje alcance seus objetivos. E todos aqueles que direto ou indiretamente dela participam possam receber esses eflúvios sagrados, essas emanações dulçurosas que vêm do coração de Jesus, nosso mentor maior, nosso guia, nosso modelo. A reunião, então, se inicia aqui. Pai bênçãos da misericórdia do Senhor, que nosso Deus querido possa dar a todos nós a mensagem de que nós estamos precisando. Muita paz. Graças a Deus, graças a Deus. Nós vamos, então, estamos aqui naturalmente recebendo Teltz Cardoso Farias, que mais uma vez vem aqui. Luciano para falou junto o que com você? É o quê? Bem, Fátima já identificou, então nós vamos, então, mais uma vez, recebendo com alegria, com amor, o nosso querido Teltz Cardoso Farias, que é militar, na patente de coronel, reformado do Exército, bacharel em administração de empresas e em ciências contábeis, é fundador e atual vice-presidente do Núcleo de Santa Maria, da Cruzada dos Militares Espíritas, trabalhador do Abrigo Espírita Oscar José Pitã, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Teltz vem hoje nos falar sobre igualdade. Teltz, somos todos seus. Meus amados irmãos, companheiros queridos que nos acompanham, Nádia do Couto Vale, Deus te abençoe. César Soares dos Reis, amigo amado do meu coração, muito obrigado por poder te ver e por tu orares por mim. Eu preciso muito das preces de homens do teu padrão moral, viu? Não esqueça de orar pelo seu irmãozinho aqui. Queridos e amados companheiros, Hegel e todos os demais que estão nos acompanhando, Nilo querido, engenheiro civil, construtor de estradas em pleno deserto africano e outros, não é? Estão aqui nos acompanhando. Eu peço perdão, mais uma vez, a todos pelo meu primarismo na área aqui da computação. E como o meu computador, às vezes, é partilhado
com o meu filho, e eu nunca sei quando é que o filho vem aqui e usa o computador, porque ele é vizinho. E às vezes, ele faz tem muita atividade na área da promoção de eventos e outros. Então, quando eu chego no computador, às vezes não consigo, como não consegui hoje. Então, nós atrasamos meia hora ou mais, porque eu não soube lidar aqui, não deu certo. Perdoem, vamos ao assunto, vamos ganhar tempo. A continuidade que nós teremos hoje é do tema liberdade, igualdade e fraternidade. Nós falamos, na última vez que eu falei, aos microfones do Instituto, através da nossa, então, cooperação, foi sobre a palavra liberdade. Fizemos o programa todo em torno da liberdade. Igualdade, fraternidade. Lema da Revolução Francesa, que não é o caso, todos lembram de tudo aquilo que aconteceu lá na França com os ditos companheiros que idealizaram e que fizeram, em 1789, não é, a nossa Revolução Libertária da França, que, na realidade, tinha por lema esse trio: liberdade, igualdade e fraternidade. Todos também lembramos que os girondinos, os outros que eram os chamados, deixa eu ver aqui, de vez em quando, depois de toda essa confusão, os jacobinos, né? Jacobinos, girondinos, os jacobinos eram os mais exaltados, os nossos girondinos eram os chamados políticos moderados, a queda da Bastilha, a prisão da família real, os Bourbons, e depois o período do terror, e depois chegaram até Napoleão. Tá. Então, é isso aí. Então, vamos falar desse tema, ou desse lema francês, porque muitos de nós viemos da França, segundo as informações que nós, como espíritas, temos. Mais de 2 milhões de franceses, segundo as informações mediúnicas, pela mediunidade abençoada do nosso Divaldo, por exemplo, fomos mandados para cá, porque não teríamos condições de continuar lá com aquele ódio todo, com aquelas mortes todas, com tudo aquilo que aconteceu lá na França, e a nossa Joana amada providenciou, né? O Luciano Klein iria falar sobre o papel da Joana. Então, a nossa Joana, com Jesus, com a equipe, as altas equipes espirituais do Cristo, se apresentou voluntária também e se responsabilizou por um grupo enorme de irmãos. Aquele livro, Após a Tempestade, dá uma ideia para todos nós, de lá na última das mensagens, ou penúltima das mensagens, eu não me lembro bem, quem é esse grupo de gente que veio para cá para ser comprometido com Jesus, comprometido com a causa cristã, comprometido com Cristo, e vemos vindo paulatinamente, em épocas diferentes. A Joana, então, fundou, através da mediunidade do Divaldo, a Mansão do Caminho, o Caminho da Redenção, e hoje nós temos aquele maravilhoso local na Bahia, em Salvador, que foi, por anos e anos, conduzido pelo Divaldo e o nosso querido irmão, o primo dele, o Nilson. Nilson. O Nilson. O Nilson, querido, que em 2011 retornou à espiritualidade. Então, igualdade, liberdade, todo mundo quer liberdade. E igualdade, será que não quer? Todo mundo quer também.
Mas que igualdade é possível? Então, vamos ao livro dos Espíritos, das leis morais, da lei de igualdade. E aí, vamos nos deter um pouquinho estudando a questão ou as questões do livro dos Espíritos, que começa aqui na terceira parte do livro dos Espíritos, a igualdade natural, da lei da igualdade. E Kardec, na grandeza do seu conhecimento e do seu potencial, como enviado que foi para trazer o Consolador prometido para todos nós, perguntou na questão 803, perante Deus são iguais todos os homens? E os espíritos responderam, sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Kardec faz uma observação. Sim, ou melhor, todos os homens são submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores. E o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Igualdade. Falar de igualdade, então, para a doutrina espírita, nós estamos falando para espíritas ou para simpatizantes ou para aqueles que tiveram, então, acesso ao nosso encontro desta noite. Que igualdade é possível? Que igualdade é possível? Na Terra, agora, nos tempos. Kardec, na 804, pergunta, por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Primeiro, ele pergunta se perante Deus são todos iguais os homens. Depois, ele pergunta por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? E os benfeitores espirituais responderam, Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive, está, vamos dizer, apto a agir há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Como igualar os homens se os homens, nós, espíritos humanos, espíritos criados pelo Pai, fomos criados e somos criados em épocas diferentes. Uns são muito mais velhos do que os outros. Os que são mais velhos do que os outros têm mais vivências, estão mais, vamos dizer, aptos a trabalharem, porque já passaram por dezenas, centenas, milhares de situações que os criados, vamos dizer, depois, ainda não passaram. É como a criança. Como exigir da criança, do menino, da menina pequenininho, com 5, 6 anos, um conhecimento que só virá lá aos 50, aos 60, aos 70, aos 80, aos 90, aos 100. E não é por ter 100 anos, se alguém durar até lá, e alguns duram, que vamos conseguir todo o conhecimento. O Espiritismo nos diz que nós teremos sempre parcelas do conhecimento. Como igualar essas pessoas? Que tipo de igualdade, repetindo a pergunta, é possível? Não é? É isso que nós temos que pensar.
lá no final do trecho diz assim: ademais, sendo solidários em si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do nosso, venham habitá-lo para vos dar exemplo. Olha aqui essa resposta. É necessário que os habitantes de mundos que foram criados antes do nosso venham habitar aqui para dar-nos exemplos. O que nós temos de informações atuais, modernas, através dos livros do nosso Divaldo? O que nós temos? Nós temos, sem dúvida nenhuma, através dos livros que são Transição Planetária, Alvorecer de uma Nova Era e No Rumo do Mundo de Regeneração, mediunidade do nosso amado Divaldo, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. O que eles dizem? Especialmente esse último, No Rumo do Mundo de Regeneração, que milhares de espíritos estão reencarnados na Terra. Alguns deles que não têm mais vínculos com a Terra. Aqui diz, habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso. Meu Deus, se nós temos como uma verdade aceitável, ainda que relativa, que a Terra foi criada há mais ou menos 14,5 bilhões de anos atrás, e que o ser humano está sobre a face da Terra há 4,5 bilhões de anos atrás, mais ou menos isso, informações confiáveis pela mediunidade, pelos livros que nós temos, pelas nossas fontes confiáveis do espiritismo, espíritos que são habitantes de mundos que foram criados antes do nosso. Estão vindo, se apresentaram, prontos para ajudar o progresso da Terra, a mudança de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. É o que está acontecendo. Nós estamos presenciando ao vivo e a cores essa mudança. E cores, às vezes, um pouco pardas, cinzentas, ainda escuras. A guerra está aí. Estamos presenciando guerra na Terra. Não achávamos, alguns, que não teríamos mais guerra na Terra. Aí está a Rússia e a nossa Ucrânia guerreando, aí estão guerreando. Guerra quente, guerra com armas pesadas, guerras de destruição em massa, bombardeios. Tudo isso está acontecendo, mas época prevista. Livro A Gênese, né? Nós sabemos, lá no capítulo 18 de A Gênese, fim dos tempos, os tempos são chegados. Igualdade. Então, que igualdade? Repetindo a pergunta, é possível, né? E o que nós vemos? Desigualdades sociais que sempre existirão, sempre. Hoje até tem pouca desigualdade social, me permitam dizer isso. Em relação aos séculos passados, as desigualdades sociais hoje são mínimas em relação àquele passado tenebroso, onde a violência imperava, onde os mais fortes dominavam os mais fracos e os escravizavam. A gente lembra da escravidão do negro, mas a escravidão dos índios sempre existiu igualmente. Negros, índios. Sim, e a escravidão de brancos, será que não existiu? Existiu
vida, a escravidão de brancos também. A violência, as guerras, as disputas por territórios, as competições tribais facilitaram e criaram a escravidão na terra daqueles que eram fortes fisicamente ou armamentisticamente falando, sobre os mais fracos, e os que eram dominados eram escravizados. Então, sempre houve escravidão branca, depois a escravidão negra, e talvez antes a escravidão indígena, não é? Então, domínio do mais forte sobre o mais fraco. Os mais fortes tinham, portanto, maiores meios de se aculturarem, de aprenderem, de frequentarem escolas. Os mais fracos ficavam na ignorância total quando conseguiam sobreviver. Lá pelas tantas, a nossa velha Grécia produziu aqueles professores extraordinários, filósofos, pensadores, socráticos e outros tantos, que ensinavam a pensar, que percorriam as praças, exalando cultura, saber, questionando o povo, ensinando o povo. Mas tudo isso não resolveu o problema das diferenças culturais, das diferenças de poder, das diferenças sociais que se criavam. Então, vamos dizer, os tesouros acumulados pelos ricos, pelos poderosos, pelos que tomavam a força ou não os bens dos outros, ficando na mão de uma minoria de privilegiados, de poderosos, de espertos, sabidos. Deixei a palavra inteligente de fora de propósito. Inteligência não é isso. Então, os poderosos, cheios de dinheiro para comprar, inclusive, consciências, dominaram o mundo a vida inteira, como continuam muitos a dominar até hoje. Até hoje. O ensino cristão não conseguiu ainda modificar a terra, infelizmente. 2022 anos da vinda do nosso Senhor, do nosso Mestre, do nosso guia, do nosso modelo, como lembrou César na prece, e nós não somos bons cristãos até hoje. Nem nós espíritas, vou repetir, nem nós espíritas, vamos cuidar a próxima palavra, conseguimos ainda viver o cristianismo ideal, o cristianismo ensinado. Nós vivemos um cristianismo abençoado, sim, mas seria o cristianismo do Cristo que nós cristãos, espíritas, vivemos para falar em nós e para não falar nos cristãos que não são espíritas, que têm uma dificuldade maior, porque o espiritismo lança luz com a palavra reencarnação, como disse o nosso codificador, em todo o conhecimento humano. Sem a reencarnação não se entende nada, ou quase nada, do que seja justiça, do que seja lei divina, do que seja lei do progresso, lei do amor. Então, a nossa justiça ainda é falha demais. Como querer igualdade
sem entender efetivamente a lei divina, a lei natural. Como nos considerar iguais, querendo, vamos dizer assim, fazer uma igualdade apenas social? Distribuir a riqueza. Será que distribuindo a riqueza do mundo igualmente por todos os seres que estão encarnados, 7 milhões e quase 500, 7 bilhões e quase 500 milhões de criaturas no mundo, se distribuíssemos toda a riqueza do mundo, se fosse possível distribuir, igualmente por todos, hoje, amanhã essa igualdade estaria desfeita, porque somos espíritos diferentes uns dos outros, uns criados muito antes dos outros, uns muito mais experientes do que os outros, uns muito mais fraternos do que os outros, uma minoria ainda de fraternos, uns quantos antifraternos, uns quantos que não seguem Jesus sequer, 2/3 da humanidade não é cristã ainda. Como igualdade entre os seres humanos? Se os mais espertos, logo que fosse distribuída igualmente a riqueza do mundo, como nos ensina a doutrina espírita, no dia seguinte estariam desfeitos vamos dizer, os valores materiais que foram distribuídos, e os mais espertos estariam novamente tomando conta dos recursos, do ouro, das pedras preciosas, das moedas, que tinham sido distribuídas igualmente para cada um. Porque aquela sabedoria que se transforma em poder, não é? A quem tem o saber tem poder. Quem não tem saber pode pouco, ignora, não sabe, é ignorante, no sentido filosófico da palavra. Então, igualdade. Mas há pessoas que anseiam por um regime que leve à igualdade. Todos nós ansiamos. Todo cristão autêntico quereria uma igualdade relativa. E o que o Espiritismo nos diz? Que a igualdade vai existir um dia, sim, quando os homens renunciarem ao orgulho, ao egoísmo, às vaidades. Será possível igualdade relativa de bem-estar, de conhecimento superior, de valores. Nunca será possível igualdade. Cada um terá o seu tesouro acumulado de acordo com o tempo vivenciado, com os exemplos dados, com as vivências que possuem. Então, igualar pura e simplesmente num discurso demagógico, impossível. E onde é que está isso? Desigualdades sociais, questão 806 de um livro básico, o Livro dos Espíritos. Pergunta o nosso codificador: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? A espiritualidade respondeu: não, é obra do homem e não de Deus. As desigualdades sociais existem como obra humana. Continua Kardec na 806A. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Responderam os imortais: eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? A desigualdade social. Realmente, eu disse há pouco que as desigualdades hoje são mínimas em relação ao que foram no passado. Desaparecem
desaparecerá, continua a espiritualidade falando, quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas as desigualdades do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende de posição social. A grandeza dessa resposta, meus irmãos. Um dia vai desaparecer, mas quando? Quando eliminarmos o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Fica a pergunta no ar. Quando eliminaremos da face da terra o egoísmo, a vaidade e o orgulho? Quando? Estamos caminhando para isso, mas quem pode afirmar quando isso vai terminar, não é? Então, essa desigualdade vai desaparecer? Aí o Espírito responde, os Espíritos irmãos, eternas somente as leis de Deus. Vai diminuindo, mas lentamente, gradualmente, devagar. À medida, por certo, que o cristianismo for fazendo morada dentro de nós, dentro. O reino está onde? O reino de Deus, ou o reino dos céus, está dentro. É a tradução mais aceitável. Tem traduções que dão o reino de Deus está espalhado em toda parte. Traduções do nosso textos primitivos, né? O reino de Deus está entre vós, no meio de vós, outras traduções. Mas a tradução mais aceita é dentro de nós, quando o reino dos céus se efetivará dentro de nós. E aí, vamos então para a pergunta que é fundamental. Vou chegar nela, que é a 811. Aqui diz assim, na 808, a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades, dadas faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros, e os espíritos não deram um simples sim. Eles disseram sim e não. Da velhacaria e do roubo que dizes. E a 808A, Kardec continua perguntando, mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más? Então, quando ele diz sim e não, e responde que o que se fala da velhacaria, da corrupção, da desonestidade e etc., alguém herdou. Aí os espíritos dizem sim e não, não é? Que sabes tu a respeito das heranças? Se aquela riqueza foi adquirida com dignidade, ela é uma herança digna. Mas se aquela riqueza foi herdada, vamos dizer, foi obtida, melhor dizendo, com desonestidade, com corrupção, com atos que não são sequer nomeáveis, porque são muito podres, quem herda não tem culpa, claro, mas não é uma herança plena de bênçãos, não. Não é. Que o herdeiro pode não ter culpa e até pode ter, porque nós sabemos que muitos descendentes compactuam dos comportamentos dos seus ascendentes e até trabalham junto com eles.
enriquecendo desonestamente, roubando, desviando, corrompendo, entre outros. Não é? Então, vamos para 811, que é que eu pretendo, vamos dizer, fechar o texto da igualdade. 811, Kardec pergunta: será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas, que é o que uma parcela de irmãos nossos que não conhecem a doutrina e que até vivem completamente fora, vamos dizer, da fé cristã, tudo indica, eles querem. Não, vamos distribuir riqueza, vamos igualar. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Material, no caso. Olhem a resposta: não. Nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. A igualdade das riquezas, pelo que os espíritos respondem, não, e não é possível ainda. E só Deus sabe quando será. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Nós já vimos. Não existe duas pessoas iguais. Portanto, cada um tem a sua caminhada, cada um tem as suas aquisições, cada um suou mais ou menos para adquirir o que tem, para ter a posse material do que tem. Kardec, não contente, questionou na 811A. Há de existir, no entanto, homens que se julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Há homens que pensam que distribuindo a riqueza ou que dando condições de igualdade de posses materiais, esse seria o remédio aos males da sociedade. Olha que pergunta extraordinária, válida até agora e será válida ainda por muito tempo. Que pensar a respeito disso? Pergunta o codificador. E os espíritos respondem: são sistemáticos esses tais. Têm ideias preconcebidas, sistemáticos, têm sistemas, têm pensamentos que são só deles, adaptam-se àquilo que lhe convém, ou ambiciosos e cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras, sonhos, coisas que não são atingíveis. Meu Deus! Então, liberdade, igualdade, fraternidade, o lema abençoado da Revolução Francesa, que não foi atingido até hoje e que vai demorar. Ninguém duvide, vai demorar. Nós estamos no início do período de regeneração. Os milhares de espíritos irmãos que estão encarnados já, jovens, irão ajudar essa mudança. Os que estão vindo, que ainda não reencarnaram. E nós, os mais velhos que estamos encarnados, daquele grupo que se comprometeu com Jesus, com a nossa Joana de Ângeles, com o Espírito Ismael e com tantos e tantos benfeitores amados, nós que ainda estamos no corpo, talvez não tenhamos cumprido as nossas missões, os nossos trabalhos, muitos desertamos. Nós sabemos que na nossa doutrina amada, quantos irmãos despontaram
pela palavra, pela escrita, pela mediunidade. E quantos desses irmãos ficaram pelo caminho? Eu vou usar essa expressão. Ficaram pelo caminho, desistiram, abandonaram, entraram em processos até mesmo obsessivos, perderam alguns a mediunidade, perderam alguns a vida física no cumprimento das suas tarefas, porque desviaram do caminho, porque tomaram outro rumo, porque não resistiram às tentações, porque não entenderam direito. Então, nós, perdoem, queridos e amados irmãos, nós que ainda estamos na liça, no bom combate, temos que vigiar e orar permanentemente para não entrarmos nas tentações, que são tantas. Nós temos a luz da sabedoria, mas compatibilizar essa luz, essa sabedoria, com os atos é outra coisa, e não são tantos assim que conseguem compatibilizar tudo que sabem com as ações que praticam. Temos que reconhecer isso. Não apenas nós espíritas, e particularmente os integrantes das religiões majoritárias, que é a Igreja Católica e os nossos irmãos protestantes ou evangélicos, né? Existem coisas aí que são verdadeiros absurdos. Igualdade, então, liberdade, igualdade, fraternidade, que será o próximo tema, não é? Nós estamos ainda distantes. E compreendendo isso tudo, nós, pelo menos, temos um consolo, um conforto. Nós não estamos ao léu. Nós não estamos abandonados. O Cristo sabia. Eis que vos mando quais ovelhas mansas para conviver com lobos rapaces, lobos ladrões, lobos roubadores. Ser cristão é viver nesse mundo onde tem muito lobo e ainda tem pouca ovelha mansa. Pode ter muita ovelha, mas nem todas são mansas, dóceis, obedientes. E o que o Cristo falou? O que a espiritualidade falou? Quando a ovelha é muito rebelde, o pastor zeloso manda o cão buscar a ovelha para que ela volte para o rebanho. É o sofrimento, é a luta. O cão é o sofrimento, é a luta. O cão morde e a ovelhinha vem ou morre, desencarna. Nós gaúchos que comemos carne de ovelha, eu acho que o Brasil inteiro come, lá no Nordeste come os cabritos, os bodes, né? Mas aqui é ovelha. Então, quem se considera ovelha do nosso rebanho? Podemos estabelecer uma certa igualdade? Ou vamos entender que essa igualdade se fará com o tempo? Com o passar dos anos, das encarnações, múltiplas encarnações, que nós precisamos tanto. E saibamos agradecer do fundo do nosso coração. Saibamos agradecer cada oportunidade reencarnatória, porque aqui é que nós somos provados. Meus queridos e amados irmãos, eu fico por aqui no tema igualdade. É possível? Que igualdade é possível?
cada um pergunte para si mesmo: que igualdade é possível? Igualdade, e responda: quando nós conseguiremos viver em paz, em harmonia, em entendimento fraterno, sendo desiguais? A cada um será dado de acordo com as suas obras. Verdadeira justiça. Muito obrigado, eu fui longe. Eu peço mais uma vez que me desculpe e fico à disposição, se ainda tiver tempo, para algum outro questionamento, se for o caso, da irmã querida que está conduzindo o trabalho. Agradecendo ao irmão querido que acabou de nos falar sobre igualdade, nessa trilogia fantástica que a Revolução Francesa nos trouxe, que você muito bem assinalou, ainda não é próprio da vivência aqui na Terra. Nós queremos saber se alguém tem alguma pergunta. No chat eu já vi, não existe nenhuma pergunta. Não, eu fiz uma anotação aqui, sim. Otelto, se você podia falar mais sobre a escravidão indígena? A escravidão indígena é a primitiva, né? Porque os descobridores, entre aspas, descobridores, que saíram pelo mundo, encontravam quem? Os nativos da terra, os indígenas. Na realidade, o termo não é próprio, não é porque Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, buscavam o caminho para as Índias. Daí o termo índios, indígenas, não é? E eles acharam que chegaram nas Índias, e não chegaram nas Índias, chegaram na América Central, Colombo, e depois o nosso Cabral na costa da Bahia. Então, todos os grandes navegadores, os vikings, entre tantos outros, chegavam em terras, aportavam lá com os seus navios e procuravam dominar aquele povo que ali vivia, os habitantes da terra. Então, considerados índios, aqueles que habitavam a terra primitivamente naquele espaço físico dos diversos continentes. Então, essa foi a grande escravidão, vamos dizer, inicial. Depois descobriram lá, quando chegaram, então, na África, no continente africano, e a mesma coisa aconteceu, não é? A ganância, a exploração humana, o desejo de ter pessoas totalmente dominadas pelos poderosos, que enchiam os porões dos navios de negros da África, de várias partes da África, e comercializavam seres humanos, vendiam, examinavam, segundo a história nos registra, examinavam os negros e as negras pelos dentes, se tinham todos os dentes, se não tinham todos os dentes, e etc., para poder valer mais aquele ser humano que era mais sadio. Então, minha querida Nádia, meus queridos irmãos, essa escravidão indígena, os nossos bandeirantes, não é? Aqui no Brasil, para ficar no Brasil, as chamadas entradas e bandeiras que percorreram os sertões brasileiros para caçar índios. Os próprios 7 povos das missões no Brasil, que eram 30 povos, não eram 7,
7 povos das missões aqui no Rio Grande do Sul, mas, na realidade, eram 30 aldeamentos indígenas no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, e para caçar índio. E índio, como não conhecia, imagina, o Evangelho, então eram animais selvagens que não tinham conhecimento de Jesus. Os sacerdotes mais bem intencionados, mais cristãos, procuravam aldear esses índios para torná-los cristãos, porque quem não era cristão estava condenado ao inferno, segundo a religião tradicional. Então, tinham que cristianizá-los, tinham que forçar a barra com os seus costumes, os seus hábitos tribais, mas de povo filho de Deus. Tudo isso a história registra. E os bandeirantes, ditos bandeirantes, que estavam atrás de riquezas, ouro, pedras preciosas, como nós sabemos, não é? Abusavam pela força das armas e escravizavam índios para carregar as ferramentas, para carregar os suprimentos, para carregar as roupas, os materiais que eles usavam, verdadeiros escravos. Então, é por aí que me ocorre lembrar da escravidão dita indígena. Foi muito bem lembrado, Teltz. Todo esse panorama que você nos traz alargou um pouco para a África, mas em toda parte, ainda hoje, escravizam-se seres humanos. Você assinalou a questão da escravidão negra, mas a escravidão branca, ainda hoje nós temos o trabalho escravo, chamado trabalho escravo nas grandes cidades. Os nossos irmãos colombianos e de outros países aqui mesmo vivem como escravos em muitos locais, porões em São Paulo. Muitas vezes o poder público vai lá libertá-los. O nosso querido Humberto de Campos, em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos fala sobre a escravidão indígena, sobre a qual os livros de história silenciam criminosamente, covardemente. Mas foi uma época grave, cruel, primitiva, para usar um termo que você também usou, Teltz, e o Humberto de Campos descreve isso, as minudências, o sofrimento dos nossos irmãos que foram dizimados. Não só, isso já é muito conhecido, não só pelo contato com os brancos, porque eles não tinham imunidade para esse contato, para superar esse contato, mas também pela brutalidade de quererem silenciar a alma indígena, que é uma alma livre, que tem para o Brasil, para a cultura brasileira, tem expressões soberbas de contribuições excelentes e excepcionais no campo da língua, dos costumes, da família, do meio ambiente, da cestaria, da pintura, e são inúmeros os campos em que eles contribuem. Já que nós estamos aqui com tantos tchês, e a propósito desse tema, eu devo aqui, num dever de gratidão do meu pequeno coração, dizer do meu imenso, profundo amor a Cepé. Os tchês aqui todos conhecem, nós um dia ainda vamos falar aqui
sobre a trajetória luminosa desse espírito lá do sul, Sete povos das dos missões. 7 povos das missões, o grande Cepé, e é um espírito que eu amo, e vocês também vão amar quando nós falarmos deles com mais vagar, com muita delicadeza e profundidade, aqui no ICEB, nesse nosso projeto Figuras de Amor a Jesus e ao Cristo. E é um exemplo magnífico de como a reencarnação está ali provada, e para nós também deixarmos de preconceituosamente julgarmos que os indígenas, os nossos povos originários, estão lá recolhidos. Aliás, essa é uma outra questão. O indígena está lá no momento pagando com a vida a proteção da floresta, vitimizado mais uma vez, e isso para que nós, que estamos confortavelmente instalados nas grandes cidades, fazermos um discurso de que nós devemos preservar a floresta. E nós temos que preservar aqueles que preservam a floresta. Estão pagando com a vida. Eu quero deixar aqui meu preito de gratidão aos povos originários, aos indígenas de um modo geral, representados no Cepé, esse grande, lindo coração, espetacular trajetória na encarnação aqui no Brasil. Vocês que ficam mais próximos dele, por favor, digam sempre a ele que eu o amo, viu? Porque eu daqui amo. Digam ao Cepé que eu o amo. É uma coisa muito emocionante. Vocês vão conhecer, porque nós vamos fazer aqui no Figuras de Amor a Jesus e a Kardec, nós vamos trazer o Cepé aqui para nós todos conhecermos e aprendermos a valorizar não só a ele, mas como tudo aquilo que ele representa. O Teltz já sabe que tem que vir aqui, eu já falei isso com ele, e também Beth Barbieri, já vou dizendo, vocês cheguem lá e possam espalhar isso para a Beth, porque agora já está correndo o mundo isso, e ela não pode deixar de vir aqui. É porque os dois são médiuns do Cepé, então eles vêm aqui, existe um livro lindíssimo do Cepé, sobre o Cepé. Então, sobre essa questão da escravidão, eu gostaria de ficar aqui falando. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre o Cepé? Nilo, você vai fazer? Se aproximou assim? Achei que você ia falar do Cepé. Mas, enfim... Não, eu só queria ouvir melhor. Eu tinha aqui anotado essa escravidão dos indígenas, que é uma questão importante, e também a escravidão branca, chamada escravidão branca, que é a escravidão dos brancos. Nós também aqui no Brasil não podemos esquecer que os italianos, quando imigraram para cá, eles também viveram em condições muito, muito precárias, né? Assemelhadas a essa questão. O Nilo deixou aqui um registro muito interessante, porque ele disse que na bandeira do Rio Grande do Sul, não sabia disso, está escrito liberdade, igualdade, humanidade. Vocês podem falar sobre isso? Se nós podemos falar? É porque que na bandeira do Rio Grande do Sul está humanidade. Sim. No lugar da fraternidade. Eu não saberia quem foi o autor da mudança de fraternidade para a humanidade. Eu confesso que não sei.
Mas a nossa bandeira diz liberdade, igualdade, humanidade. O que é, me parece, uma excelente palavra para os ideais de fraternidade universal, né? Ter humanidade, termos humanidade uns com os outros. A nossa Revolução Farroupilha, que deu origem à bandeira, era libertária por natureza, não é? Os impostos eram escorchantes, e a Revolução Farroupilha só aconteceu exatamente porque houve uma revolta, para variar, né? Contra o excesso de impostos que se cobrava, que a coroa cobrava dos nossos irmãos gaúchos aqui, explorados com a venda do charque, que era exportado e etc. Então, é mais ou menos essa a colocação que eu gostaria de fazer. Então, participaram da Revolução Farroupilha negros, brancos, índios, não é? Estrangeiros que eram soldados profissionais que se apresentaram também, não é? Os chamados mercenários, que em todas as guerras aparecem, prontos para brigar, desde que paguem, e estão prontos para usar violência, para matar, para defender esta ou aquela bandeira. Em todas as guerras sempre surgiram os chamados mercenários. E essa frase, ou essa mudança, me parece que ela é fiel aos ideais revolucionários da Revolução Farroupilha, que o nosso patrono da cavalaria do Exército, Manuel Luiz Osório, famoso general Osório, defendia, não é? Com verdadeira sinceridade, honestidade, de propósitos, de sentimentos. Ele não defendia que o inimigo devia ter o melhor trato possível se fosse preso, se fosse aprisionado, que devia ser tratado com humanidade, como qualquer prisioneiro de qualquer conflito. Então, eu externo, para não ir longe esse pensamento, mas é um pensamento mais vinculado ao pouco conhecimento que eu tenho, porque eu disse que eu não sei. E, repito, quem mudou, mas sem dúvida, me associo à humanidade na nossa bandeira e dizendo que sejamos mais humanos, sempre, mesmo na guerra. Mesmo na guerra. O irmão que está guerreando com outro irmão é um ser humano, filho de Deus. E se não for morto, e se for prisioneiro ou for aprisionado, tem que ser tratado com dignidade, com humanidade. Tem que ser respeitado, porque ele também defendia um ideal que para ele era correto, porque ninguém briga e vai morrer por nada. Alguém tem ideais. E esses homens de ideais sempre existiram e sempre lutarão pelos seus ideais. Não é à toa que os militares de todas as Forças Armadas juram dar a vida pela sua pátria. Se preciso for. E dão. E vão para a guerra. Deixam família, deixam esposa, deixam mãe, deixam filhos, quando são mobilizados, conscientes. E Kardec falou sobre isso lá nos conflitos, lá nas guerras, no Livro dos Espíritos, não é? Que vão para defender o solo
as mulheres, as crianças e os idosos. Vão morrer pelo bem dos outros. Então, humanidade, sempre com qualquer ser humano. É interessante nós observarmos, do ponto de vista antropológico, por exemplo, a questão de nós vermos como os homens guerreiam-se, matam-se reciprocamente, sem se conhecerem, foram mandados para lá por alguma circunstância e falam em corredores humanitários. Existe um discurso, do ponto de vista semântico, que causa uma certa estranheza pelo princípio da contradição. Porque ou você vai ser humano e não vai matar, ou você vai matar e, se não morrer, ele é tratado com dignidade. Mas isso é um código que revela que nós estamos saindo disso que o Kardec ouviu dos espíritos orientadores da humanidade, quando ele perguntou aos espíritos sobre o que conduz o homem à guerra. Uma pergunta que tomou o número 742 em O Livro dos Espíritos. Mas eu quero lembrar, se vocês me permitem, estou falando demais, gostaria que vocês falassem mais. Na Segunda Guerra, acho que foi na Segunda Guerra, que estavam no front e era Natal. Essa história está devidamente catalogada, divulgada de uma forma muito emocionante. Alguém conhece e quer comentar, para eu não ficar falando aqui sozinha? Eu conheço, mas eu vou deixar que outro que conheça possa falar, se desejar. Todos estão falando ao mesmo tempo, todos desejam, mas eu acho que é melhor você falar, viu? Eu vou escolher você, Teltz, porque todos estão querendo falar. Está ouvindo todo mundo aqui falando? Não, eu só te ouço a ti. Eu só estou ouvindo você, eu não vejo sequer a imagem dos outros aqui. Sabe que a minha também ficou assim, agora rósea, mas eu não estou aqui me incomodando porque estou continuando. Mas então fale você sobre essa passagem muito emocionante sobre a vivência da guerra e a inclinação do homem para a paz, sobretudo na vibração do Cristo na Terra no Natal. Vamos ouvir você, Teltz. Não, o que eu sei, para sintetizar, porque o programa não pode ficar tão longo, eu conheço a história que você falou e eu acho que todos os irmãos conhecem, que houve efetivamente um determinado momento, na noite, na véspera do Natal, que os soldados, vamos dizer, abanaram com as bandeiras brancas, fizeram um sinal de paz, bandeira branca, do lado de cá e do lado de lá, os ditos inimigos que se confrontavam com os alemães, se não me engano, bem. Oi? Sim. Não é? E os alemães, vamos dizer, não agrediram, responderam com bandeiras brancas. E começaram a cantar a canção de Natal, não é? E todos cantaram a canção de Natal naquela noite. Quer dizer, Jesus, os aliados ocidentais e os aliados ao eixo, chamado eixo, né? E naquela noite houve paz entre os guerreiros. E quem foi o responsável por isso? Jesus, não é? A grandeza do nome de Jesus, dos dois lados havia cristãos, dos dois lados. Então, a guerra é essa brutalidade realmente,
porque, na realidade, o homem não quer ser o lobo do outro homem, regra geral. Na atualidade, do progresso que já nós conseguimos. E eu disse que a brutalidade de hoje é mínima em relação ao que foi no passado. Quem leu A Esquina de Pedra, o livro, romance histórico, não é? Pode avaliar o que era aqueles tempos quando Jesus veio e o que a gente pode imaginar o que era antes de Jesus ter vindo. Se não me engano, tem um livro que eu não estou me lembrando agora onde é que é, onde o instrutor Gúbio fala que nós reencarnamos na Terra, encarnamos e reencarnamos há mais ou menos 10.000 anos. Viemos encarnando e reencarnando na Terra. E até agora nós não domamos essa fera que ainda habita dentro de nós. Não é? Porque os predecessores, os que precederam Jesus, eram enviados dele, nós sabemos, para os diversos povos, para as diversas nações. Mas não conseguiram entender bem, não é? E aquele que veio depois, para os povos árabes, né, cerca de 500, 600 anos depois do Cristo, não é? Que veio para os povos árabes, também se perdeu. E a violência continua a existir, e as guerras continuam a existir. Mas não tenhamos dúvida. Eu permaneço pedindo que sejamos otimistas. Confiemos em Jesus, por mais que demore, por mais que nós no corpo não possamos ver, nós vamos ver fora do corpo. Eu, 82, caminhando para 83, espero ver. E espero, quem sabe, reencarnar para ajudar a construir esse mundo feliz, que um dia será, mas que seja de regeneração, onde o bem domine definitivamente o grande mal que ainda existe em nós. Eu espero. Rogo pela Nádia, pelo Nilo, pelo César, por todos os que estão nos acompanhando, que eu não sei dizer o nome de todos, pelo Hegel, que é um dos que eu sei que está nos acompanhando, rogo que todos nós possamos voltar depois para continuar. E com o mesmo entusiasmo de agora, ou o entusiasmo dobrado, se possível. Dobrado. Vamos trabalhar por Jesus. Vamos tornar a nossa terra abençoada, a nossa casa amada, o planeta habitável, digno, grande, amoroso, fraterno, humanitário, livre, onde exista a verdadeira liberdade, que é do pensamento, e que ninguém fique botando peias no pensamento de ninguém, que dê o direito de cada um pensar do jeito que queira e se expressar do jeito que queira e que pode, e nós seremos realmente mais irmãos uns dos outros. Mais uma vez, eu agradeço, porque a Nádia, ela, ao invés de dar a palavra para os outros irmãos, ela vem dar para mim. E aí vocês têm que ouvir essas coisinhas que talvez não estejam assim, quem sabe, ao formato que todos gostariam. Ô, Theltes, dei a palavra, não me arrependo, e dei sem pena, com a esperança que foi plenamente recompensada com essas suas palavras agora
de grande emoção em torno do nosso compromisso, que já assumimos, porque já escolhemos Jesus como o mestre que desejamos seguir. Então, se ninguém mais tiver nenhuma observação a fazer, nós agradecemos ao teu coração, Teldes, à tua inteligência, à tua postura de espírita, de servidor do Cristo, de praticante do espiritismo em muitas expressões de grandeza, que eu testemunho, mas vocês que estão lá mais perto dele, em Santa Maria, certamente têm mais depoimentos do que eu, mas tudo isso já é suficiente para nós agradecermos a você, Teldes, não só por estar aqui, não só por falar do Cristo com esta sinceridade, com esta abertura imensa, com essa prospectiva e com os descortinos futuros, porque a sua palavra agora repercutiu plenamente a resposta de nosso querido apóstolo Paulo ao encerrar a pergunta 1019 em O Livro dos Espíritos. Nós agradecemos muito a você, Teldes, por estar conosco aqui nesta noite de fraternidade, de amor, de estudo e de compreensão dos mecanismos humanos em torno dos conceitos luz que Jesus nos trouxe, nos traz, exemplifica e aguarda que nós vivamos. Com nossos agradecimentos aqui do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, a Casa de Deolindo Amorim, presidente de honra, nosso querido Jorge Andréa, e todos, vários outros mentores que continuam apostos aqui pela obra de Deolindo Amorim. E você, e devemos aqui dizer que o Teldes é um grandíssimo amigo, colaborador intenso, devotado do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Nós devemos a você, Teldes, essas expressões de grandeza, de amor ao ICEB, que nós aqui fazemos esse registro por justiça e com o coração plenificado de carinho e de gratidão. Muito obrigada, Teldes, em nome do ICEB. Quem agradece sou eu. Quem agradece sou eu. Obrigado, irmãos amados. Obrigado. Nós agradecemos também. Isso. Boa noite. Então, nós vamos fazer uma prece de encerramento, rogando-te, Mestre Jesus, nesta hora, pela cobertura que tivemos, pelos eflúvios que fizeste descer por sobre a nossa reunião, por sobre todos os que estiveram conosco em ambos os planos de existência, por sobre os nossos mentores queridos, por sobre as nossas metas do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, por sobre tantas situações, sobre tantos quadros, mestre, que a humanidade ainda insiste em tornar manifestos perante teus augustos olhos. E, no entanto, mestre querido, tu continuas a nos brindar, a nos envolver, a nos acariciar com os sublimes eflúvios de tuas mãos, de tua mente, de teu coração. Agradecemos, mestre, por tudo que tens nos oferecido em instrução, intuição, proteção, por tudo com que tens pavimentado os nossos caminhos ao longo de tantos séculos de esforço sagrado da evolução. Se há algo, mestre, ainda nos for lícito pedir-te, nós te pediríamos e pedimos. Distende, mestre amado, o manto do teu amor, da tua misericórdia,
da tua compaixão, por sobre todos aqueles que padecem ainda nos recônditos de sua alma, querendo guerrear a tudo e a todos, por sobre todos aqueles que são vitimizados por essas expansões ainda, mestre, desse primitivismo bárbaro em que nós certamente também já estagiamos. E por sobre, mestre, sobretudo, por sobre todas as criaturas que em ambos os planos da vida e por sobre todas as instituições, quaisquer que sejam as nomenclaturas que tenham assumido de vertentes teológicas diferenciadas, mas que todos, mestre, já imantados à tua mensagem sublime, que todos possam receber agora as vibrações desse teu amor, dessa tua força, dessa tua vibração crística, para que continuem junto de todos nós e nós também junto de todos eles, vibrando diante do teu coração, por teu amor, com teu amor, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Que assim seja.